Bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje a gente vai olhar mais de perto uns trechos bem interessantes sobre Mensagens Escolhidas, volume 2. É uma compilação importante de escritos da Ellen G. White, que saiu lá em 1958. Exatamente. E olha, esse volume é muito visto como um passo além do volume 1, sabe? Se o primeiro montou muitas bases, o segundo foca bastante na aplicação prática mesmo, dos princípios e da teologia adventista do sétimo dia, no dia a dia, na igreja. Então, nosso objetivo aqui é tentar entender como essa obra buscou pegar essas crenças fundamentais e transformar em ação concreta, né? Tanto para a igreja como instituição, como para a nossa vida pessoal mesmo. E é interessante que os textos cobrem um período bem longo, de 1844 até 1915, uma fase assim de muita formação para a denominação. E tem um ponto crucial que o material que a gente analisou ressalta e que é central para a visão adventista: o papel desses escritos. Eles são vistos como orientações inspiradas por Deus, sim, que ajudam a iluminar o entendimento da Bíblia, a fortalecer a fé cristã, mas, e isso é fundamental deixar claro, eles não substituem a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Essas continuam sendo a única regra de fé e prática. Certo. E justamente por falarem de princípios de vida, de saúde, de relacionamento com Deus, o valor deles vai além da denominação, né? Qualquer pessoa pode apreciar e se beneficiar. Perfeito, então vamos. Vamos examinar mais de perto essa ênfase na prática. O material descreve o Mensagens Escolhidas, volume 2, quase como um guia de ação, sabe? Que nasceu da necessidade de aplicar a teologia adventista numa igreja que estava crescendo, que estava abrindo hospitais, escolas. Como foi essa passagem assim do mais doutrinário para o mais prático? Olha, essa é uma observação muito boa. O volume 1, ele lançou fundamentos teológicos que eram essenciais, claro. Só que a igreja cresceu rápido, né? E aí começou a precisar de orientação sobre como viver esses princípios, em comunidade, individualmente. O volume 2 meio que responde a isso. E a gente vê isso muito claro em algumas áreas principais que o material destaca. Tipo a reforma de saúde, por exemplo, o material fala que não era só uma teoria, mas algo bem integrado na doutrina mesmo. Precisamente. A reforma de saúde é colocada como um pilar da vida cristã. As orientações sobre dieta, exercício, descanso, o uso de remédios naturais, isso não era visto como regra solta, arbitrária. Eram princípios para cuidar do corpo, que é entendido como templo do Espírito Santo, né? Entendi. Tinha uma ligação direta entre saúde física, clareza mental e vitalidade espiritual, coisas essenciais para o serviço, para comunhão com Deus. Era tipo assim, uma forma de adoração bem prática. E para além da saúde de cada um e a estrutura da igreja, como é que uma organização que estava crescendo no mundo todo lidou com isso? Bom, aí entra a organização da igreja. O livro detalha princípios para a estrutura administrativa mesmo, desde a igreja local, sabe, até os níveis maiores como as associações, as uniões, que são basicamente agrupamentos regionais, nacionais de igrejas. Certo. E aí aborda liderança, tomada de decisão, a importância de ter unidade na missão, mesmo com a igreja ficando cada vez mais diversa culturalmente. O objetivo era claro: criar uma estrutura que ajudasse na eficiência da missão e que mantivesse a igreja unida no mundo todo. É aplicar princípios de boa administração, de mordomia, na gestão da igreja. E essa aplicação prática foi também para outras áreas de serviço, imagino. Educação, saúde coletiva, certo? Sim, sim. A educação e a obra médico-missionária são outros exemplos bem fortes. O material explora essa filosofia de uma educação integral que quer desenvolver tudo junto: o espiritual, o mental, o físico dos alunos. Um desenvolvimento harmônico, né? Exato. E na obra médico-missionária, a gente vê a junção do cuidado com a saúde e o evangelismo, seguindo o exemplo de Cristo mesmo, que cuidava das necessidades físicas e espirituais das pessoas. É a fé que se mostra pelo cuidado completo, holístico. Falando sobre de onde vieram essas orientações, o material também toca num ponto que é fundamental e às vezes meio complexo. Como esses escritos são entendidos dentro da visão adventista, como revelação de Deus.
como que essa comunicação divina aconteceria através de uma pessoa? Esse é um aspecto teológico importante, e o volume 2 também fala sobre isso. Ele explora a natureza da revelação profética, né, reconhecendo que a mensagem divina vem através de instrumentos humanos. E isso quer dizer que a gente tem que considerar a influência da personalidade do profeta, o contexto cultural, histórico, Aham. mas sem diminuir a origem divina da mensagem principal, entende? Também se fala da ideia de revelação progressiva, aquele conceito de que o nosso entendimento da verdade de Deus pode ir se aprofundando, ficando mais claro com o tempo, conforme Deus guia o povo dele. Ah, interessante. Isso ajuda então a entender a relação desses escritos com a Bíblia. Eles dão uma perspectiva a mais, aprofundam, mas sempre debaixo da autoridade maior das Escrituras. Exatamente isso. São vistos como uma luz menor que aponta para a luz maior, que é a Bíblia. Eles complementam, ampliam o entendimento bíblico, dão conselhos práticos para aplicar os princípios da Bíblia, mas, olha, nunca substituem a Bíblia como autoridade final. É uma visão que busca um equilíbrio na hora de interpretar a inspiração. E qual seria o legado dessa obra se a gente olhar para hoje? O material sugere que essa influência prática continua, né? Sem dúvida nenhuma, o legado é muito visível no desenvolvimento, na filosofia das instituições adventistas pelo mundo, a rede de escolas, universidades, hospitais, editoras, as práticas da denominação em áreas como saúde, administração, educação, foram muito moldadas por esses concílios. E o material sugere que essa orientação prática continua relevante, sim, para enfrentar desafios de hoje, como administrar a diversidade numa igreja mundial, manter o foco na missão no meio da complexidade do século XXI. Então tá. Resumindo um pouco nossa análise, o Mensagens Escolhidas Volume 2 se destaca muito por esse foco intenso na aplicação concreta da fé, né? Ele mostra como os princípios teológicos não deveriam ficar só na teoria, mas se transformar em organização, em estilo de vida saudável, educação relevante, serviço ao próximo. É sobre viver a fé de um jeito integral. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho. Se essa ênfase histórica na aplicação prática, em adaptar princípios para contextos novos, foi tão vital para a igreja lá atrás, qual seria a próxima fronteira crucial onde a fé hoje pede uma expressão prática, tangível, no nosso mundo tão complexo? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando, né? É verdade. Esperamos que esta análise tenha sido esclarecedora para quem nos ouve e que tenha inspirado também. Para continuar explorando temas relevantes, sempre à luz da fé e da história, convidamos a ouvir outras discussões aqui no Ellen Talks. Isso mesmo. E a sua interação é muito importante para nós. Siga o Ellen Talks, curta os conteúdos, avalie, deixe seus comentários e compartilhe com os amigos, com a família. Isso nos ajuda muito a levar essas conversas que achamos tão significativas para mais gente. Agradecemos muito a companhia e até a próxima!